Muito boa noite. É feriado em algumas cidades deste nosso Brasil, como aqui em Porto Alegre. Mas como nós vamos com as nossas imagens e com o nosso programa por todo o estado do Rio Grande do Sul, vamos começar então a conversar, a trocar ideias, a trocar informações. O Atualidades Pampa está começando agora, neste dia 2 de fevereiro de 2018. Como não é feriado em todo o Brasil, as notícias continuam aparecendo, acontecendo, enfim. Uma delas pegou bem no meio o juiz Sérgio Moro, que é o fato de ele ter um apartamento em Curitiba, algumas quadras do local onde ele mora, e receber o auxílio moradia. Ele deu explicação. Disse que recebe o auxílio moradia para compensar os reajustes ao salário que não vem. Eu, sinceramente, acho que ele perdeu uma boa oportunidade de ficar quieto. Não dá explicação. Olha só, vocês estão entrando na do Grupo Folha. O Grupo Folha, ontem o Grupo Folha, a Folha atacou o juiz Bretas. Hoje atacou o Sérgio Moro. Na segunda-feira atacou os 3 desembargadores aqui. Todos os juízes do Brasil recebem auxílio moradia, os que moram do outro lado da rua e os que moram em outro estado. Todos recebem. Mais de 17 mil. Tá, e por que essa injeção de saco? Deixa ele falar. Por que essa injeção de saco do Grupo Folha em cima do Bretas e do Sérgio Moro? Mas só um pouquinho. Porque eles nós não estamos indo na onda de ninguém, Gustavo Vitorino. Nós estamos falando e eu estou dizendo, ele perdeu uma oportunidade de ficar de boca fechada. Não diz nada. Eu entendi o que a Mayra quis dizer. Ela disse que era melhor não falar. Se eu não puder comentar, então... Se ele tem apartamento, por que vai aceitar o auxílio moradia? Não estou entrando na onda de ninguém. Mas isso ele não prega moral nenhuma, ele faz cumprir a lei. Já que todos os juízes recebem, ele não tinha por que se explicar. Mas por isso que eu disse, não precisava ter dito. E se é coisa da Folha, não diz, não responde. A Folha hoje a Folha já botou uma matéria do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, dizendo que menos de 1% dos recursos do STJ avançam ou recebem deferimento. Então o Lula não pode ter esperança, não sei o quê, porque ela diz que... Pô, o negócio tão rasteiro que a Folha está fazendo. Aí mostraram hoje na internet uma mocinha com assim, grupo Datafolha, entrevistando o sujeito da CUT e pegando os dados para fazer a pesquisa eleitoral que deu o Lula na frente de novo. Aquela foto é constrangedora. Aí disseram, foto montada. Aí hoje estava o vídeo na internet. Honestamente, hoje tão importante quanto é a notícia é saber de onde ela vem e quais são os interesses que estão por trás dela. Mas a notícia está aí, Gustavo Vitorino. E as pessoas... Eu tenho uma avaliação. Tudo bem, o Vitorino tem razão em relação à Folha. Se você não fala isso, eu não tinha oportunidade de ser mais mas ele tudo vocês não. Eu concordo que a Folha, o Vitorino tem razão. Agora, concordo que o Sérgio Moro não pode pregar uma de paladino. Não tem que dar resposta. Porque é a lei. Para ele é a lei. Então é a lei, esses caras todos fazer esses rolos em Brasília. Então ele perdeu a moral nesse tipo. Não, perdeu. Perdeu, pra mim perdeu. Mas, se o cara tem um apartamento ali do lado, aceita o auxílio moradia. Mas o Chicão. Porque a lei, então o resto também ganha a lei. O resto todo recebe, Chicão. Não tem como dizer assim, eu não quero. Não tem. O resto todo recebe. Mas se quer ser o cara, ele não quer. Tudo bem. Ele não quer ser o cara. Ele não é paladino de nada, ele não quer ser o cara de nada. Nós é que fazemos. O Brasil carente de juiz que aplique a lei, que bote bandido na cadeia, acabou elegendo ele paladino. Ele não é paladino de coisa nenhuma. Mostraram ele no aeroporto há uns 2 dias atrás. Pô, eu não queria andar daquele jeito. 4 policiais federais cercando ele, que olham constantemente para qualquer movimento em volta. De qualquer pessoa. Isso é viver? Claro que não. Nem ele, nem a mulher, nem a família, nada. Simplesmente porque ele botou um bandido na cadeia. Um bandido que merecia estar há muito tempo já na cadeia. Marne Barcelos, tu entendeu o que eu disse, Marne? Eu entendi a colocação. É que o Vitorino se abespinhou e ele também tem razão. Claro. Os dois têm razão, mas o problema é o seguinte, já estamos devolvendo... mas ele adora fazer esse... Ele adora essas coisas. Eu ia até elogiar que ele chegou bonito. O Moro mostrou que também não é tudo isso que fala, só isso. Bom, vocês ouviram por que ele está espinhado? Por quê? Por que, Gustavo? Abespinhado. Queria estar na praia. Mas amanhã o senhor vai estar na praia. Mas já estão devolvendo, já devolveram o passaporte pro Lula, tá? TRF1 devolveu o passaporte pro Lula. Eu só queria... Foi uma decisão tomada com base na lei. Claro, evidente. Tudo é lei. E o Sérgio Moro... Tiraram dele sem base, né? Sim, não, olha bem. Como é que é? Tiraram
porque você retém um passaporte... Me perseguem aqui, viu, Ju? Tá, deixa ele concluir, depois nós vamos pro passaporte. Vamos, Mário. Me persegue aqui. Como é o nome do cara lá, o amigo dele? O Brecht, o Nietzsche, o queridinho, continua. Olha, eu falo uma coisa que eu sei do senhor, que me contaram hoje do senhor. Vocês não precisam porque é feriado, a Nossa Senhora dos Navegantes está por aí. Eu tenho que inventar ainda. Vamos lá, Não, eu Mário. quero dizer para vocês o seguinte, que está na lei, ele recebe na lei. Eu, sinceramente... Mas é imoral. É lei, mas é imoral. Uma coisa é lei, outra coisa é imoral. A gente sempre fala aqui que o juiz recebe auxílio daquilo, é imoral. É lei, é imoral. E o Sérgio Moro entrou na vibe também. Não dá para negar. Tá, Mário, concluir isso. Nem disse o que tu pensa. Não, eu só quero dizer o seguinte, vamos de novo. que o Sérgio Moro, ele fez apenas aquilo que todos os outros juízes fazem no Brasil. Ele não ia devolver o dinheiro, porque já está intrínseco em tudo isso no Brasil. Agora, querer desconstruir o juiz, que as sentenças dele não são sentenças exatas, calcadas na lei, aí também acabar com a justiça brasileira, que é o que estão pretendendo, o que o PT está pretendendo, acabar com a justiça brasileira. E a justiça brasileira não se impõe. Essa que é a grande verdade. Tudo isso que falam da justiça brasileira, tudo que foi dito da justiça brasileira, e eu não vejo isso. Da Carmen Lúcia, ministra, com todo respeito, vai lá, hora que não pode, diz como não pode, tem que tomar uma atitude. Dizerem às pessoas que está tudo errado, que essas sentenças são fajutas, que as sentenças não existem, são calcadas em absolutamente nada, que são sentenças ideológicas, mas que isso é porque é contra? Se fosse a favor, seria maravilhoso. Quantos processos tem o Lindenberg Farias, o que fala? Quantos processos ele tem? 18, 17, enquanto foi prefeito ali de Caxias, né? Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Então... essa senhora, a Gleisi Hoffmann, respondendo processo, mas todos respondendo processo em fase de julgamento, querem ameaçar a justiça brasileira, onde o judiciário não funcionar mais, pode fechar as portas. Acabou o país. Olha aqui, ó. O feriado de vocês não foi nada bom. Nada. Nem o teu, nem o do Gustavo. No meu foi bom. Vocês estão muito assim, algaiados. Tá, mas já que não tá, nós vamos levar pedrada. Estão contrariados. E os nossos telespectadores também, porque o Eugênio Carlos mandou aqueles e-mails assim, tudo com as letras grandes, assim, sabe? Gritando comigo. Que tu não tinha que falar, não moro. Mas tem que falar, meu amor. Vem, senta aqui. Aí tu faz o que tu quiser. No teu colo? Não, aqui na cadeira. Essa cadeira, eu vou te contar, é um inferno, né? Não, porque no teu colo me interessa. Olha aqui, ó. O Carlos... eu tô com dor de barriga. Não, mas vocês têm que tomar um chá de camomila. Eu tô com dor. Olha, e a estourada aqui sou eu. Vocês não me deixaram. Hoje eu vou ter que ser boazinha. Não se diz dor de barriga. Você tá com um problema estomacal. Tem que ser fecha até não falar. Essa que tu vê a ratonice do cara. Então eu sou ratão. Mesa. Isso aí é. Eu tô com dor de barriga. Isso é coisa de bagaceiro. Falar bagaceiro. É que nem um cara que diz assim, a ideia é o meu. Qual é que é? Tu já viu falar isso aí, querido? Claro que eu já vi. Claro que eu já vi. Linguajar extremamente aristocrático. O melhor linguajar da mesa é do senhor Gustavo Vitorino. Tá bom. Vai dar um bico. Parou. Jéssica, o que tu disseste? Vitorino, como não falar? Deixem a Jéssica. Como é que foi a palavra que tu usou? Rateio? Ratão. Ratonice. Ratonice não é fashion também, Chico. Não, mas é pra explicar como é quando o cara é um ratão, tu só pode dizer essas coisas, é uma ratonice. Mas tem outros termos. Ratonice, que bonito esse teu óculos de abelhinha. Esse óculos é do meu modelo, é da The Best, que é a minha grife que vai levar o meu nome, que se chama Olhar de Abelha. É bem abelha aqui. Mas é a pessoa que usa tem olhar de abelha e é docinho? Não sei, é pra fazer um grau aí, amarelo, night. A abelha tem ferrão, hein? Não é docinha, não. Aí a loira se manifestando. Mandando um beijo pra uma loira, a Viviane Pérez, minha amiga, de Novo Hamburgo. Ela se produz pra ver o programa. É mesmo? Ai, que amor. Ela faz um stripper quando aparece. Oi? Ela faz um stripper, tira a roupa e daí vai pro Vitorino, continua a roupa. Menos. Daqui a pouco aparece a minha cara, ela tira, vai... O momento cômico passou. Mário Barcelos. Não, eu queria dizer que ele tem um olhar lúbrico. Lúbrico? O que é isso aí? É lascivo, sensual, é por isso. Parou? Quando eu falo melhor, ele me... Não adianta. Mário Barcelos, quero te dizer uma coisa, Mário Barcelos. Meu Deus. Falaste agora que a ministra Carmen não tem que dizer não sei o quê, não sei o quê. Diz que ela se pronunciou. Sim, bom, então sim, eu não estou criticando. Eu só estou te dizendo, estou tentando falar. Olha, quando a âncora não consegue falar que o troço vai pro brejo. Degringolou. O deputado federal Paulo Pimenta, que é o líder do PT,
na Câmara, fez uma crítica à fala da ministra Carmen Lúcia. Entre outras coisas, ele chamou de inoportuna e inadequada. Opa. Que carinha, né? Era isso que eu queria? O deputado Paulo Pimenta. Do alto do seu equilíbrio emocional, deve ser levado a sério nesse depoimento. Realmente, a ministra... E ele afirma que nada impede a inscrição de Lula como candidato à presidência da República, porque não existe censura prévia no Brasil. Mas quando é o Luciano Huck, eles entram com ação contra o Luciano Huck. Censura prévia com a lei da ficha limpa. O ilustre deputado... Todo respeito. É o ideólogo, o fundamentalista, é líder do governo, do PT, líder não sei o que. Pô, mas não pode dizer bobagem assim, ô deputado. Não tem nada a ver com censura prévia. Isso é lei da ficha limpa, é a aplicação da lei, só isso. Não tem nada a ver com censura prévia. Censura prévia é outra coisa. Magda, boa noite. Vitorino está muito gato com esse verdinho bebê. Wanda Nunes. Não, é azul, bebê. Verde, não, é verde, não. Ele é verde. Ah, não, mas ela fez Quem é que disse uma vez que isso aqui era... Seu verde água. Camisa Gessi Lever. Eu acho que foi o Chicão, não foi? Foi o Chicão, foi o Magno. Tinha um sabor... Não era nem da Gessi Lever. Palmolive. Palmolive tem um saborete verdinho, assim, sim, como tu estás. Palmolive é batata. Fala, querido. O fundamento do juiz hoje para devolver o passaporte do Lula foi bem prático e eu concordo com o juiz, viu? Ele disse o seguinte, não existe nenhum indício de que o Lula vá fugir do país. Ele nunca disse, nunca falou, nunca deu indícios, nunca nada. Olha bem. Aí alguém vai dizer, mas quem vai fugir não dá indício, não diz que vai fugir, coisa tal. Concordo, mas não existem indícios iminentes de que o Lula fosse fugir do país, fosse pedir asilo político em algum lugar. Agora, me chama a atenção, porque nesse caso, se a gente disser a todos os magistrados têm razão, alguém vai ficar bravo. É a interpretação. O que se chama de projeção comportamental, ela é avaliada essencialmente em cima de algo que possa se pressupor que alguém vá fazer. Então, assim, alguém poderia imaginar, o Lula sendo condenado vai fugir do país. É uma suposição aceitável? Sim. A outra suposição aceitável, o Lula sendo condenado não tem por que fugir do país, porque ainda existem recursos. O STJ, o STF, recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, enfim, ele tem ainda recursos a serem explorados. Então, nesse caso, o que houve foi uma interpretação diferente de uma mesma circunstância por dois magistrados diferentes. Um entendeu que, sim, ele poderia fugir do país. O outro entendeu que não existem indícios que ele possa fugir do país. Na verdade, o passaporte seria apreendido de forma não recorrível se ele constasse no acórdão do TRF4. Ou seja, os magistrados, os desembargadores decidissem, olha, eu condeno tal, com a imediata apreensão do passaporte, tendo em vista a possibilidade de evasão do condenado. Eles não determinaram. Todo o resto envolve processos que o Lula também responde, mas que tem digamos assim, a chutometria. Sim. A expressão é grosseira, mas é verdade. Um juiz acha que ele vai fugir, o outro acha que ele não vai fugir. Na dúvida, devolve o passaporte e aguarda. Pronto, acabou assim. Minha opinião, eu acho que ele não vai fugir. Claro que não. E mesmo porque, se ele quisesse, um aviãozinho desceria em Bogotá, em La Paz. Passaporte, La Paz, o Evo Morales daria um passaporte para ele, o governo viaja para o mundo inteiro, já pega até o asilo. Se o Lula quisesse fugir, não seria um passaporte. Não seria agora que ele ia fazer isso. Um telespectador aqui mandou, comentem sobre o congresso falso que o Lula iria para a Etiópia. Acho que o Barba ia fugir mesmo, André Luiz Badalote Farroupilha. Aí eu li outras notícias que não é falso. Não é falso, André. Não é, André. É o seguinte, esses eventos da FAO acontecem em vários países da África. Tem um agora em fevereiro, sim. Mas esse de janeiro tinha, sim, era na Etiópia e o Lula era convidado, sim, para participar. Não era congresso falso, não era nenhum tipo de armação, tá? Você procura bem na internet para ver. Entra lá na FAO, que é a Fundação para o Combate à Fome no Mundo,
entra lá no FAI e vê os países. Em janeiro era na Etiópia, onde o Lula iria participar, inclusive o nome dele constava lá como convidado, e agora em fevereiro tem em outro país da África, então não era falso não. Tá. O Davi e o Gert, nosso telespectador, diz o seguinte: boa noite, a resistência. O que tu quer aqui, Chicão Tofani? Ai, o Chicão Tofani, ele precisa de caneta. Só um pouquinho que eu vou dar uma coisa aqui pro meu aluno, só um pouquinho. Um outro telespectador por favor, alguém devolve o passaporte e deixa fugir. Parece que tá roendo uma coisa. Devolve o passaporte e deixa fugir, assim nos livramos da bicha. Não, olha aqui, ó. Boa noite, a resistência, que é o Davi Hilger, tá? Percebe-se que se quiser ver o brasileiro feliz é criar um feriado. Para um país que se diz laico, é de estranhar a quantidade de feriados religiosos durante o ano e em dias de semana. Para um país que precisa trabalhar para sair desse buraco em que se encontra, esses dias parados são muito caros. E quem paga é a população, porque essas horas não trabalhadas estão no custo de tudo que consumimos. Depois reclamamos que não temos competitividade internacional e que tudo aqui é muito caro. Meu abraço diário, Davi Hilgert. O Davi tem razão. Completamente. O Davi tem razão. Tem o dia da consciência negra, tem Tiradentes, tem não sei o quê, tem não sei o quê. A gente tem muito feriado. Os americanos têm 3, né, Marne? É o 4 de julho. Ação de Graças. Ação de Graças, que é o Natal. Dezembro. É dezembro. E eu acho que nem o Ano Novo acho que é feriado lá. Não, é feriado só de tarde. Mas só e aqui se o feriado é na terça ou na quinta, vira feriadão, né? Uma palhaçada. Sempre, né? Da sequência do Sérgio Moro aqui, olha, ele foi escolhido para receber em Nova York o troféu Homem do Ano da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. O ano passado foi do João Dória. O passado, o João Dória foi aplaudido de pé por toda a plateia. No Credit Suisse em São Paulo, ele recebeu apenas meia dúzia de palmas esse ano. Olha o que é em um ano a deterioração de uma imagem de um homem que é bom 15 minutos, depois não tem mais nada. É verdade, o João Dória tá tendo problemas lá, né? Ele desapareceu, né, gente? Ele não tá fazendo mais nada. Primeiro que ele quando assumiu, começou a falar muito. Começou a falar muito e aí... E a aparecer, né? Eu acho que você tem que, quando você assume um cargo executivo, uma função pública executiva, eu acho que você tem que falar pouco, falar menos. E a última coisa que você pode fazer, quando no cargo executivo, é atacar. Defenda-se, mas faça. Mas se defenda, é um direito que você tem. Mas o João Dória começou a atacar meio mundo lá. Eu acho que ele achou que a Prefeitura de São Paulo ia ser o trampolim para ele ser candidato a presidente. Não, eu tenho certeza. Eu acho que ele atropelou, porque ele só se mostrou nisso, né? Botou o bonde na frente da carreta com boi e tudo, e aí deu no que deu. Vou mudar completamente de assunto, mas eu quero falar sobre uma coisa que aconteceu na cidade aqui. Na Vicente da Fontoura, entre a Avenida Neuza Brizola e a Avenida Protásio Alves, desde ontem, abriu um buraco, acho que do tamanho dessa bancada aqui. É uma galeria, na verdade. Por quê? Porque o asfalto é uma porcaria. Tá tudo furado, os buracos aqui. Começou com um buraquinho. Não fizeram o conserto. Hoje, desde essa madrugada, só tem uma faixa, assim, para você andar nessa parte da Vicente da Fontoura, e é uma galeria enorme. Aí vamos ver o que tem. É o buraco, é o fuinho que vira um buraco, um buracão. Tu imagina se cai um carro ali, se machuca alguém ali. Porque aquilo, assim como desabou, podia ter desabado a qualquer momento, porque aquilo é uma parte daquela rua com muito movimento. Eu abordei isso hoje no programa lá na Rádio Pampa, muita gente reclamando. Cadê aquele... Ei, Marne, lembra que tinha aquele tapa-buraco, que era uma caminhonete? Sim, mas era do outro governo. Para pequenos... Mas eu não sei que dê aquilo, as boas ideias têm que ser mantidas, né? Operação Tapa-Buraco, Operação Tapa-Buraco. Eram 2 ou 3 caminhonetes dessas que visitavam os bairros, resolviam pequenos problemas, assim, buracos pequenos. Claro, quando era uma coisa maior. Agora, tem um negócio também, né? A própria prefeitura arrebenta as ruas. Essa descida aqui, acho que da Cepete Araju, como é o nome dessa rua que desce aqui, que cruza que cruza a nossa orfanatrofe lá embaixo? Cepete Araju. A descida ali, acho que foi Smov, fez uma obra ali, arrebentou tudo, colocou as pedras fora do lugar. E não botou mais destruiu a rua. Eu nunca vi um órgão da prefeitura destruir uma rua. Quem desce a Cepete Araju aqui, em direção à terceira perimetral, tem que quase parar com o carro, porque destruíram a rua, colocaram as pedras de qualquer jeito, ficou tudo... E isso é recorrente. Bom, vou contar um negócio para você, Marco, que aconteceu lá no Porto Seco. Sim. O Porto Seco
foi construído com uma estrutura, aquela avenida Plínio Crefe, aquela avenida principal do Porto Seco, foi construída com uma estrutura de cimento armado de quase 1 metro para suportar 30, 40, 50 toneladas. Porque é uma transportadora, porque ali, muito bem. Aí, tinham que mexer numa encanação, numa tubulação de água lá. Aí teve um gênio, que botou uma equipe com britadeira para arrebentar aquele cimento. Aí um conhecido nosso, Dr. José Carlos Silvano, ex-presidente do Sete Sérgio, dono da Roma Logística, passou pelo rapaz. Escuta, meu amigo, cadê o engenheiro aqui? Por que você não traz 50 centímetros para cá e faz pela calçada, onde não tem calçada ainda, é terra, vai ser mais fácil tapar. Ah, não, porque nós temos ordens superiores. Sim, mas pede para o engenheiro dar uma olhada, coisa e tal. Não, eu vou ver. No outro dia o cara lá continua acabando. Fazendo a mesma coisa. Aí ele passou de novo e disse, escuta, o engenheiro disse que é para fazer assim e não tem que dar satisfação. Vai ver o engenheiro, nem sabe onde é o buraco, entendeu? Porque gente, é mais uma daquelas coisas que o sujeito custou milhões de reais. Porque é um metro de cimento armado para suportar caminhões pesados. Tava os caras se arrebentando com britadeira por causa de um caninho d'água que tinha que arrumar lá. Podendo fazer 50 centímetros para cá, fora daquele asfalto, daquela estrutura. Sabe, essas coisas que eu não aceito no serviço público. E essas coisas são históricas, a burocracia, porque isso é burocracia. Essas coisas são históricas, né? Se tu pegar qualquer programa de televisão, de rádio e pegar um programa de 15 anos atrás, tem isso. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mário. Eu quero falar rapidamente a respeito de um livro do meu amigo... Não precisa ser rapidamente. Rubem Bass. Eu li esse livro quando foi publicado, há 8 anos atrás, Meu Despertar Político. E tem uma frase do Vitor Hugo aqui atrás, uma sociedade de carneiros acaba por gerar um governo de lobos. É do Vitor Hugo. Uma sociedade de carneiros acaba por gerar que capa esquisita. Um governo de lobos. Bom, esse é o livro de mais extrema-direita que eu li na minha vida. Eu chego a ouvir o tacão da bota batendo no chão, né? De tão extrema-direita que é esse livro. O pensamento ideológico do Rubem é um pensamento dentro dos seus critérios de ideologia, do seu pensamento político, é de extrema-direita. E tem que ser respeitado. Sim, ditatorial. Eu leio todos os livros. Ele é um querido amigo, a gente discute, conversa, é política e tal. Ele tem os pontos de vista dele e eu tenho os pontos de vista meu. Eu não sei se esse livro tem para vender, essa edição, mas você vê que ele tem um olhar, Nossa, um olhar bravo aqui. Fiquei com medo. Esse, se conversasse com o Chicão Tofani, ia ficar amigo do Chicão. Mas eu achei bem interessante a capa do livro. Meu Despertar completamente diferente. Político. Aliás, essa frase aqui eu já conhecia de outros andares, né? Pela vida em termos politicamente de extrema direita. O Rubem Bass está aqui, o livro eu li alguns anos atrás e reli alguns capítulos hoje, algumas páginas, algumas páginas para me certificar. E gostaria de agradecer ao meu querido Gustavo Vitorino, que me deu hoje um presentaço, né? Um disco do senhor Frank Sinatra, que eu não tenho. Ai, que amor! E é raro, hein? É raro eu não ter um disco do Sinatra. Eu tenho 15 DVDs do Sinatra, CD do né? Frank Sinatra, um dos últimos shows dele, Concerto para as Américas. Isso. Que ele fez na cidade que ele disse que amaria e vai amar por todos os tempos, que é Nova York. Que é Nova York, né? Sim. Aliás, tem alguém que não gosta de Nova York? E que tem alguém que não gosta. O Chicão reclamou uma vez de Nova York. O Chicão uma vez reclamou de Nova York. Por que tu reclamaste de Nova York, Chicão Tofani? Eu morei em Nova York um mês, na década de 80. Eu acho uma cidade muito grande. Eu sou caipira, não gosto de São Paulo. Não vou nunca mais na minha vida a São Paulo. Eu gosto de Natal, Maceió, essas coisas. E agora com a febre amarela não vai mesmo. Hoje o governo de São Paulo confirmou, Marne, 61 mortes em janeiro. Que horror isso, gente. O Frank Sinatra, para mim, é uma coisa medieval, né? O maior cantor do mundo em todos os tempos. E eu queria ressaltar hoje o aniversário de um dos meus ídolos, o James Joyce. James Joyce é considerado o maior intelectual, o maior escritor
matematicamente perfeito da história do mundo. Não é da língua inglesa, é do mundo. Esse livro foi estudado, um livro chamado Ulisses. Ele tem outra obra que ele fez na sua juventude. A obra é sobre a juventude, sobre os jovens e tal, quando ele ainda vivia lá na Irlanda, na sua Irlanda, né? Sobre o passado, né? Sobre a sua vida, sobre aquilo que aconteceu com ele, né? Na sua juventude. E esse homem, ele fez esse livro chamado Ulisses, que é o clássico, calcado nos gregos. Ulisses grego. Eu li muito sobre Ulisses. A Odisseia, o Odisseu, a volta dele para Penélope. Para conseguir voltar e encontra a mulher casada com outro e tal. E ele criou 3 finais para esse livro. Fantástico, esse é um livro difícil de ser lido, confesso a vocês. Ele criou 3 finais para esse livro. E esses 3 finais são considerados absolutamente perfeitos dentro da trama da história, que acontece em apenas um dia no ano de 1904. Apenas um dia, é um livro de 400, 500 páginas. Ulisses é uma obra-prima que vale a pena ser lida. Tem que ter paciência para entender toda essa trama grega. Eu li muito sobre esse personagem. Ulisses, sabe que Ulisses existiu? Mas não dessa forma romanceada, mas existiu. E a Guerra de Troia também existiu, mas não com Helena, papai. Nosso telespectador Eugênio Carlos diz que o referido buraco cratera, que eu me referi, ele diz que passa todos os dias por ali. Realmente, ele diz que ontem era um buraquinho e hoje é uma cratera. Ele vai crescendo. Se tem muito movimento... Tem um trânsito intenso ali. As pessoas vêm lá da Nilo Peçanha para ir para o centro, sabe? Para subir a Lucas. Todo mundo passa muito por aí. Tem um movimento sempre congestionado. O Matheus Meza, do Partenon, ele disse: sou quase vizinho da Dona Magda, moro na Machado de Assis e a cada 5 carros que passam aqui, 3 estão com amortecedores estourados por causa dos buracos. Que buraquinho, hein? Mas buraquinho mesmo hoje foi fechado para o governo. A Eletrobras recebeu sinal verde para ser privatizada. O ministro Alexandre de Moraes cassou a liminar que impedia a privatização da Eletrobras. Estava previsto, né? Hoje, as decisões do STF é assim, Magda, dependendo do assunto, antes mesmo do ministro, na distribuição... já está liberado. Não, na distribuição já sabe qual é a decisão. Não, e pior é o seguinte, é que o Eduardo Cunha agora está pedindo para voltar para o Rio de Janeiro, e sabe quem é que vai cair na distribuição dele? É quase certo, por conta de ser juiz prevento, Gilmar Mendes. Já estão comemorando lá, não viu a volta dele? Bom, mas enfim, sobre a Eletrobras, o ministro Alexandre de Moraes, que tem ligações pessoais com o presidente Michel Temer, foi nomeado ministro pelo Michel Temer, foram colegas na USP, enfim, tem uma ligação familiar, enfim, decidiu que o governo pode sim privatizar a Eletrobras. O que tem de bom e o que tem de ruim? O que tem de bom? A Eletrobras vem tropeçando nas pernas há algum tempo já. Ela não está investindo, a Eletrobras ultimamente só está gerindo a crise. E... quem sabe, privatizada, ela recebe uma injeção de recursos e nós tenhamos uma melhoria do sistema elétrico brasileiro, especialmente na distribuição. O que tem de ruim? Em 10, eu aposto 9 fichas, quem vai comprar são os chineses. Viu, Marco? Também, que é o mesmo da CE. Com certeza. Os chineses vão comprar. O que está acontecendo? Um setor estratégico da economia brasileira, aos poucos, está se concentrando na mão de um único governo, de uma única autoridade, que é o governo chinês. Isso eu não gosto. Não, o problema não é com a China. Se fosse com a França, com a Espanha... Não, é ser um só. Eu não quero, é um setor estratégico, como o setor elétrico, concentrado na mão de um. Não esqueçam, os chineses hoje já dominam quase 70% da distribuição de energia do Rio Grande do Sul. Pois é. Se eles comprarem a Eletrobras, mais a CE? quase, mais, eles vão ter 90% da energia elétrica brasileira. Nossa! Ou seja, quem vai comandar a energia elétrica brasileira, investimentos, distribuição e estrutura, vai ser Pequim, amigo, não é Brasília. O Vitorino, o Napoleão Bonaparte, eu vou repetir, eu já falei essa mesma frase dias atrás, um mês atrás, um tempo atrás aqui. Napoleão, há 200 anos atrás, disse o seguinte: deixem o dragão chinês adormecido, pois quando ele acordar, o mundo irá tremer.
Ele disse isso há 200 anos atrás. Vejam bem que estou repetindo aquilo indo na corrente que o senhor Vitorino foi. Falando em Eletrobras, eu vou falar agora da Petrobras. O presidente da OAB do Rio de Janeiro, o advogado Felipe Santa Cruz, que eu conheço, está defendendo a Petrobras numa ação que fala da hora extra nos repousos semanais remunerados da Petrobras. Vitorino, custa 5 bilhões essa história. Isso já vi isso aqui na CE, quebrou a CE. Gera distorções de salários que chegam a 150 mil reais por mês. Funcionários da Petrobras. Então, o doutor Felipe Santa Cruz, ele quer acabar com isso, que a Petrobras não pode pagar para um funcionário horas extras no valor, em repouso remunerado, no valor de 150 mil, custando entre 2 a 5 bilhões, porque nenhum cálculo exato a empresa dispõe para fornecer ao seu próprio advogado que a representa. Então, isso é um absurdo. Está vendo aquilo que eu falei? E sabe quando aconteceu isso? A partir do governo Lula. Pois é, lembra que eu falei aqui, essa história da Petrobras, que o petróleo é nosso? Não. A Petrobras, ela é dos funcionários dela e dos políticos. Verdade. Não é nossa. Não é nossa. Não é, porque eu pago uma das gasolinas mais caras, em termos proporcionais, valor de moeda, eu pago uma das gasolinas mais caras do mundo e a mais cara das Américas. Então a Petrobras, por mim, privatiza. Deixa eu te dizer uma outra coisa, a Eletrobras, além do dinheiro, digamos, que vai entrar, vai entrar muito mais dinheiro, por quê? Porque vai acabar os conselheiros, não sei o quê, que não aparecem, que uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses vão lá e ganham assim 30, 40, 50 mil reais. Essas empresas públicas, quando você vê aquele desespero, defender o que é nosso, você vai ver não é para defender o que é nosso. Os funcionários, os cabidão de emprego de político, você vai ver, não tem. Porque empresa privada é o seguinte, meu amiguinho, ou você trabalha, ou você está fora. Ou você cumpre o que manda a lei, ou você está fora. Agora, esses conselho da Eletrobras. Marne, conselheiro de Furnas, participa de uma reunião por mês, ganha 35 mil reais. Olha aqui, ó. Sabe, tu imagina quanto ganha o conselheiro da Petrobras? Tá aqui. Sabe que o assunto aqui do buraco, da cratera na Vicente da Fontoura gerou uma série de muita gente deve ter quebrado o amortecedor. Imagina. E assim, ó, por exemplo, o Francisco Simões Pires diz que estas obras em Porto Alegre vêm ao encontro do que tu estavas contando, tá, Gustavo, também. São geralmente feitas por pessoas desqualificadas. Haja vista a esculhambação que deixam quando passam. Que foi o que tu falaste. É verdade, eles destroem calçadas. Gente que faz a calçada bonitinha na frente de casa. Aí vai lá, Sedai é no Rio, aqui é Demai. O Demai vai lá para cabeça no Rio. O Demai vai lá para arrumar um negocinho, ou tem que não sei o que da CE, com um cano que passa não sei onde, que vai para não sei o que, pro diabo não carrega. Os caras quebram a calçada que o cara fez, aí ele diz, você não vai refazer? Não, a gente ajeita. Eu sei que eles fazem isso na frente do meu prédio muitas vezes. Aqui na Avenida Cristiano Kramer, no bairro Aberta dos Morros, diz o Francisco Simões Pires, vocês têm que ver a porcaria que fizeram no asfalto. Por extensão de mais de 200 metros, o asfalto cedeu. Aí eles vêm um mês, depois os buracos cedem novamente. Aí ele faz uma larga frase final. Essa prefeitura é sensacional. Já o José Francisco diz aqui no WhatsApp do programa que o serviço de tapa-buraco funciona muito bem. Sempre que ele avisa, eles em poucos dias... então continua existindo. Eles resolvem os problemas onde ele mora. Não sei onde ele mora. Então ele não mandou o número ele tem um telefone? Não. Mas então ele vai mandar. Que bom saber que ainda existe, né? Agora, o pessoal que tem buraco, então, por favor, descubra o número e ligue. Quem tiver problema com buraco, tu tem algum problema com buraco, Chicão? Não. Mas que isso? O nosso telespectador, Gustavo Vitorino, Chicão Fitofani, preste atenção no que eu estou falando. Chegou. É fácil saber o porquê os asfaltos do Brasil são terríveis. Enquanto na Europa, os Estados Unidos tem plataformas de uma boa estrada, lê-se subbase, base e asfalto, de 60 a 85 centímetros de espessura. No Brasil,
tudo isso não dá 50. E outra, se é preciso dos 20 centímetros para asfaltar, o político diz que tem... Aí ele fala em dinheiro e aí está feito problema. E não vem dizer que a Europa e os Estados Unidos têm dinheiro e podem investir. Nós também temos. O problema é que não temos políticos e aí ele acusa o Matheus Rocha, que é de Guaíba, acusa os políticos, que eles que desviam o dinheiro, enfim. É porque tem a coisa do mais barato, né, Magda? Claro. O asfalto, por exemplo, o asfalto que dá suporte a vias que tem grande movimento e passam veículos pesados, é o asfalto quente, não é o asfalto frio. Só que a diferença de preço de um de outro é muito significativa. O asfalto quente é aquele que você coloca. Máquina, vem a máquina, coloca, espera esfriar, dá a plana. O asfalto frio, não, você vem ali, tapa o buraquinho, passa a maquininha em cima, 1, 2, 3, dá uma socada e deu. Esse asfalto levanta rápido, Mário. E vou te falar uma coisa: você sabia que a EGR estava tapando buraco de rodovia com asfalto frio? Nossa. Aí uma primeira chuva leva tudo. Ô, Vitorino, na entrada de Porto Alegre teve uma parte da estrada que eles fizeram, né, com concreto. Foi bom, não foi? Sim, mas é que no Uruguai é tudo concreto, hein? Mas é caro. O problema é que é caro, né? Mas dura 100 anos. Mas dura pra caramba. Dura 100 anos. Se não tiver demais, se não tiver Esmove fazendo obra, dura 100 anos. Se não tiver eles lá com a britadeira pra fazer... Olha aqui, ó, o doutor André... a Saab de cabelos em pés, Mário Barcelos. O que houve, irmão? A Saab de cabelos em pés. Hoje anunciaram nota conjunta, a Boeing e a Embraer vão criar uma nova empresa. Uma nova empresa, e a Saab sueca já encaminhou um pedido de informações, quer saber que parceria é essa e que nível de parceria é essa. Vai dar problema. Porque o que acontece é o seguinte: a Airbus fez a parceria com a Bombardier. E a Boeing pensou, a Bombardier é concorrente da Embraer em jatos de pequeno porte. É a grande concorrente dela, né? É a grande concorrente dela em jatos de tiro curto. Bombardier canadense. A Bombardier canadense. E a Airbus francesa fez uma joint venture, uma parceria com a Bombardier. A Boeing quer fazer a mesma coisa com a Embraer, que é maior que a Bombardier, que faz aviões melhores, que vende mais. Só que tem uma coisa... não se sabe em que termos a Airbus fez a parceria com a Bombardier. E também não se sabe em que termos essa parceria da Boeing com a Embraer vai avançar. Porque o que acontece? Vou repetir: o Brasil comprou os jatos, no governo Lula foram comprados os jatos Gripen suecos fabricados pela Saab. E o Brasil fez a opção de comprar pela Saab porque será repassada a tecnologia para o Brasil, recebendo esses primeiros 30 jatos, começar a fabricar os seus próprios jatos. A Saab vai repassar. O Brasil vai fazer seus próprios caças através da Embraer. A Saab está repassando tecnologia. Só que a Boeing é concorrente direta da Saab nesse mercado de caças militares. Então, nós temos aí um impasse. Tomara que não vire, viu, Márcio, uma crise internacional, porque o governo sueco vai entrar no circuito. Quer matar dois coelhos e uma cajadada só. Segredos militares. Com toda certeza, né? Fala, Márcio. Eu só queria lembrar que eu falei do James Joyce, o grande autor, grande dramaturgo irlandês. O nome do primeiro livro de sucesso dele, chama-se O Retrato de um Artista Jovem. Repito, O Retrato de um Artista Jovem. Vale a pena você também ler. Mas eu tenho uma notícia sobre a dona Cristiane, a doutora Cristiane Brasil, que seria a nova ministra do Trabalho. A ex-futura ministra. Isso, bom. A base aliada diz que esse fato incomodou muito o Michel Temer, visando pegar os votos do PTB em função do pai dessa moça, dessa senhora, fez esse acordo, etc. Só que isso desgastou. Os aliados do Michel Temer dizem que isto aí foi a água fria final nessa tal de reforma da Previdência, que não tem votos e o governo não terá votos para votar agora esse mês, né? A votação é esse mês. Então, se é que vai para a votação a reforma da Previdência. Não adianta o amigo do Vitorino Carlos Marum falar conversar, etc. Não, seu amigo do Marum, o senhor amigo do Marco Maia, o senhor amigo de todo mundo e depois eu que sou amigo de todo mundo? Que história é essa? Eu vou estar com ele no dia 16. Pois é. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor se encontra em entrevista, fica amigo, o senhor é culpado disso aí?
Mas se dá com a pessoa... Mas assim, ó, o deputado Marum, o ministro Marum, é um cara educado, ele conversa com todo mundo. Ele é porto-alegrense, ele conversa com todo mundo. Eu vou estar com ele no dia 16, sexta-feira, num evento da Rede Pampa de Comunicação, chamado Caminhos do Rio Grande, que discute exatamente o sistema viário do Rio Grande do Sul, os investimentos, o que é possível fazer para que a logística no estado do Rio Grande do Sul, especialmente no modal rodoviário, seja aperfeiçoada. Vai ter a presença do ministro Padilha, a presença do ministro Marum, do governador Sartori e do secretário Pedro Westphalen, que serão painelistas e vão falar sobre essa dificuldade. E onde vão fazer esse encontro dessa vez? Acontece na SABA, Sociedade de Amigos Balneário de Atlântida, no dia 16, numa sexta-feira. E a Rádio Pampa vai transmitir ao vivo e eu estarei lá para cobertura. Maria, opa! Não, as obras do aeroporto Salgado Filho, tudo indica que comecem em março agora, né? Agora em março. Escolheram a empresa. E a primeira fase vai ser a expansão do Terminal 1 e vai ser gasto 1 bilhão e meio de reais para essa obra no aeroporto Salgado Filho. Tudo indica que termine lá por outubro de 2019. Tomara que seja rápido, que a gente precisa de uma grande expansão. E aí eu também peguei aqui, Magda, uma avaliação de passageiros que é feita de período em período e no final do ano passado, no final de 2017, foi feita uma avaliação e o nosso aeroporto Salgado Filho caiu um pouquinho com as suas notas. Em 2016, a nota geral, né, a média era 4,43, a nota que os passageiros dão é de 1 a 5 e neste ano a nota foi de 4,28, mas estava na média... A máxima é 5, né? Na verdade, estavam achando que seria entre 4, né, ponto zero. A gente está bem, mas deu uma caidinha. Eu acho que o melhor aeroporto é o de Curitiba. Mas a Fraport vai dar um jeito. O calcanhar de Aquiles do aeroporto Salgado Filho é o estacionamento. Não é horrível, não tem estacionamento. Não, a extensão da pista, sim. Não, sim, a extensão mas do aeroporto. O aeroporto em si, a infraestrutura, isso a Fraport vai resolver com o tempo, é estacionamento. Estacionamento que tem lá é pouco e caro. Caro e não é seguro. E muitas vezes quando você vai largar ou deixar uma pessoa ali, sempre tem alguém para criar um caso, muita gente toma multa ali por causa de 5, 10 minutos. Então, a dificuldade logística do aeroporto Salgado Filho é que certamente rebaixa bastante a nota. Marne, mudando de assunto, o Luiz Carlos de São Leopoldo pergunta se tu assistisse o filme Quem Matou o Facínora. Olha, eu conheço o título, mas não lembro se eu assisti o filme. Provavelmente não. Tá bom, desculpa. Magda, mandar um abraço para Carazinho. Desculpa, não, obrigada. A dona... Entendi. Desculpa, não, obrigada. A dona Daniela manda um abraço, dona Daniela de Carazinho. Ela e seu pai estão assistindo o programa, gostam do programa, dona Daniela Vermayer, seu Vermayer. Um abraço, obrigado pela audiência, sempre bem-vindo ao nosso programa. E a dona Beta Rodrigues pergunta se um testamento pode ser contestado. Dona Beta, pode sim. Claro. Existem pressupostos para essa contestação. Eu recomendo a senhora procurar um advogado devidamente habilitado para que ele avalie o caso e aí, sendo ou não adequado, ele dê entrada com uma ação de contestação. Certo? Aqui eu tenho uma pergunta para o Marne e para o Chicão Tofani, de um telespectador, do Áureo Loreno, lá de Esteio. Pergunte ao grande Marne e ao professor de História Chicão Tofani, como teve início as ditaduras da América Latina e os regimes totalitários no Oriente Médio? O que vocês explicam sobre isso? As ditaduras da América Latina... A Argentina teve no início naquela fase do nacionalismo das Malvinas, um pouco antes que, para desviar todo o fracasso da ditadura argentina, foi um desafio para a Inglaterra para as Ilhas Malvinas Francas. A ditadura brasileira, Jéssica, veio através justamente da insatisfação dos militares com comportamentos de Leonel de Moura Brizola e o seu cunhado Jean Goulart, que não fizeram nada para esse país e tiveram que ser apeados do poder. Então, aí Brizola se autoexilou, virou vítima, tudo isso. No Chile veio um governo eleito pelo povo, mas extremamente de esquerda, Pinochet, que estava levando Salvador Allende, que estava levando o Chile à destruição. Aí Pinochet, liderando o exército, terminou. A Bolívia não teve ditaduras militares, teve golpes
regimes militares que foram sufocados. A Colômbia também não teve ditaduras militares e o Equador alternou entre democracia e ditadura, agora está tendo uma ditadura de esquerda. E a Venezuela é aquilo que a gente sabe, né? Ainda existe a Venezuela? Quando tinha o governo de Pérez lá... Carlos Andrés Pérez era uma democracia extremamente saudável. A Venezuela era um país maravilhoso. Aí veio a ditadura chavista, agora com Maduro. Todas as ditaduras da América do Sul, ela tem um cunho sempre bolivariano, que usa a bandeira de Simão Bolívar, que na realidade Simão Bolívar foi um libertador da ditadura espanhola, do jugo espanhol, em cima dos países. Eles usam o nome de Simão Bolívar para fazer uma ditadura que na realidade foi brutal. O Brasil não, fez a sua própria ditadura em função do viés de Jean Goulart, levando o Brasil para uma esquerda cubana, na época, com o seu cunhado Brizola. Mais ou menos é isso. No Oriente Médio, em rápidas palavras, Jéssica, não existe uma ditadura militar, existe uma ditadura teocrática, um país laico, um país religioso que impõe as leis do Islã. Mais ou menos isso. E sobre as ditaduras latino-americanas, você esqueceu de falar da ditadura uruguaia. Juan María Bordaberry era o presidente democraticamente eleito pelos uruguaios, presidente daquele belo país que é o Uruguai. E ele trama com os militares para acabar com o Congresso, extinguir com o Congresso. Então ele se torna um presidente de baixo, sendo um títere dos militares daquela época. Quanto ao que o senhor falou a respeito do senhor Leonel Brizola e do senhor João Goulart, eu não concordo nem em gênero, nem em número, nem em grau. Em primeiro lugar, a grande preocupação seria a instalação de um regime comunista no Brasil, liderado pelo João Goulart. E eu sempre digo, como é que o João Goulart ia ser comunista se ele era um latifundiário, dono de milhares e milhares de hectares no Rio Grande do Sul e no Uruguai na época? Não combina com... Ele queria fazer, sim, uma reforma agrária. Segundo lugar, o presidente João Goulart nunca quis ser presidente, ele quis ser sempre o vice-presidente. Ele era um cara extremamente popular, ele vinha no carro, isso aconteceu no bairro do Catete, Vitorino, no Rio de Janeiro. Teve uma noite, ele sai ali, ele já estava em Brasília, mas estava no Rio de Janeiro, passando por ali, tinha um boteco aberto ali no Catete, ele falou pro segurança, vamos parar e vou tomar uma cerveja. Desceu e foi tomar uma cerveja. Uma cerveja. Então ele era popular. Mas estava levando o Brasil uma instabilidade muito forte, que os militares tiveram que fazer uma intervenção. Foi a sua origem. Forçados, eles não queriam entregar o governo para ele, quando aquele cidadão chamado Jânio da Silva Quadros, grande filólogo, não duvide disso, o homem entendia de língua portuguesa como ninguém, mas todo dia, abraçado na cachaçinha, achou que ia dar um golpe militar, que ia dar um golpe, não militar, mas ia dar um golpe com o seu pedido de exoneração. E não aconteceu absolutamente nada. O Ranieri Mazzilli foi para lá, leu aqui com a carta de renúncia do presidente Jânio Quadros, obrigado, foi embora, acabou. Ele achou que ele ia voltar nos braços do povo. Não concordo. Leonel Brizola foi um líder autêntico, um homem preocupado com a educação brasileira. Este sim foi um grande governador, é o meu pensamento, educação. E se esse senhor Cristóvão Buarque tivesse um pouquinho mais de carisma, eu ia trabalhar pela eleição dele presidente da República de graça, eu botar minha cara para apanhar. Porque um homem que se preocupa com a educação, um homem que se preocupa com livros e não com a pedeuta, aquele que diz assim, eu nunca li um livro na minha vida e não preciso de ler livro. Esse não merece o meu voto e jamais merecerá. Muito bem. Olha aqui, Marli, vou te responder uma pergunta. Não é agressividade, ele foi enfático. Foi enfático. O Brizola nunca trabalhou, vivia só na mordomia, não pagava a passagem da Varig, que fez mexe com a Varig. Tá bom. Olha quem tá falando. Vamos mudar de assunto. O Marne foi duro. Foi duro. Parou. Sabe o que me deu disso do sinal? Olha aqui, deixa eu contar uma coisa para vocês. Marne, respondendo a tua pergunta. Homem-formiga. Olha aqui, respondendo a tua pergunta, ou até o que nós conversávamos antes do programa, tem muito e-mail. Eu quero pedir desculpa para os telespectadores, eu não estou conseguindo dar conta de tantos e-mails que nós estamos recebendo hoje. Mas se assim, o feriado, eu digo, não, ao contrário, nós temos uma audiência muito grande. E o seu Edson Gomes Pinheiro, Gustavo Vitorino, que está em Imbé, para tua inveja, tá? Ele está onde você gostaria de estar. Ele gostaria também que nós falássemos um pouco daquela pessoa que ele acha que é a mais importante no Brasil com relação à Lava Jato, que é o Procurador da República, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol.
que, diz ele, está por trás de Sérgio Moro, é um especialista em montar provas, o que derruba todos os políticos dentro desse sistema de justiça disfuncional. Olha lá, pela opinião que o rapaz deu, eu já... Vou dizer o quê? Pô, você tem procuradores federais. Não é 1, 2. A equipe da Lava Jato são dezenas de procuradores. O juiz Sérgio Moro convocou pelo menos meia dúzia de outros juízes para trabalhar na equipe dele, para avaliar a prova, ler prova, produzir, pesquisar jurisprudência, fazer avaliação do que está sendo apresentado. Aí ele condena, aí vem para Porto Alegre, cai no TRF4, que é duro. Esses 3 desembargadores da 8ª turma são duros, eles têm sentenças fortes, eles inocentaram a Vacari. O Vacari, tesoureiro do PT, ele foi inocentado pela 4ª turma, a 8ª turma. Mas, no entanto, pegam pesado. E quando tem provas, esses ilustres desembargadores, eles se cercam também de pelo menos meia dúzia de juízes cada um. Aqueles relatórios com dezenas de páginas, aquilo não sai da cabeça de um desembargador em uma semana. São dezenas de juízes preparando textos. Claro, tudo passa pela mão do desembargador, o relator, o revisor, o presidente da turma, que lê, olha, isso aqui, essa frase aqui eu acho que não está bem. Olha, essa expressão aqui, tira fora, vamos colocar. Jurídicos. É assim que funciona. Claro. Assim, aí, pô, você tem, numa sentença dessa, você tem mais de uma centena de pessoas trabalhando em cima. Aí vem meia dúzia de retardados, a maioria que nem fez o 2º grau, querer dizer que, porque a justiça é comprada, porque eu sei o quê, porque o juiz dizer que eles formaram um cartel. Pô, quem minimamente atua em tribunais sabe que as turmas muitas vezes dão a mesma sentença como forma de evitar embargos. Sabe, como forma de evitar, olha, eu ia dar 10 anos e 6 meses, eu ia dar 11 anos, eu ia dar 9 anos, para quem sabe a gente faz uma média. Sim, eles conversam, é normal, colegiado é assim, é normal conversar. Aí, sabe, vem os juristas de plantão que nunca passaram na porta de uma faculdade de direito, querer reclamar da justiça, xingar juiz, xingar desembargador, xingar mais de uma centena de profissionais. Para! Eu reclamo aqui, muitas vezes, de decisões que cabem recurso. Acho que muitas vezes um juiz, isoladamente, dá uma decisão controversa. Eu critico. Mas atacar a justiça como estão atacando, isso é um desrespeito. Isso é não ter senso de cidadania. Eu não sou defensor da justiça, eu acho que nós temos que mudar algumas coisas, tudo, mas duvidar da honradez, da dignidade de juízes, para com isso. E eu, aproveitando, eu gostaria de mandar um abraço para o senhor João Vicente Goulart, o filho do João Goulart, pelo livro que ele escreveu, Jango e Eu. Não conheço o João Vicente Goulart, não conheço, nunca falei com ele na minha vida, mas parabéns pelo livro que você escreveu, que eu trouxe até aqui, mostrei o livro. Esse livro deveria ter sido lido por muita gente que não conhece a história do João Goulart. Mas foi escrito pelo filho. Bom, o filho conheceu o pai. Nada melhor que um filho para falar. Ele não gosta de mim porque eu namorei a mulher dele, a Rita Silva de Santa Maria. Que interessa, Chicão? Ele não gosta de mim, eu sei. Chicão. Não, a esposa vida da pessoa. Chicão, mas eu não gosto. Chicão, tu ainda vai tomar mas eles não precisavam contar a história, dar nome, sobrenome, O Carlos de Esteio mandou mensagem pra gente. Além do auxílio moradia, falando, da notícia do Moro e tal, e dos outros juízes, o Moro recebe salário acima do teto, que é contra a lei, e, por favor, tirem das pessoas esse ódio contra o PT. Um grande abraço a você, eu e aos coxinhas da bancada. Pelo menos nós somos mais coxinhas. Obrigada. Mas só assim, ninguém tem ódio ao PT, eu tenho ódio ao ladrão. Isso aí, verdade. Não é PT, e PMDB. Tanto que eu tenho um amigo dentro do PT, a vereadora Sofia Cavedon participou com a gente aqui, nossa amiga. Eu sou amigo do Marco Maia, sim, sou amigo do Marco Maia. O dia que condenarem ele, que provarem, condenarem ele, eu vou, tô decepcionado. O Chicão já se decepcionou com gente aqui que ele conhece que não é da esquerda, da direita, e que foi condenada. É normal.
Mas eu tenho amigos dentro do PT, pessoas que eu tenho confiança, discordam da ideologia. Agora, ladrão não quer saber se é do PT. Não, ladrão não quer saber se é do PT, do PP, do PMDB, do PQP e do diabo com carregue. Parou. Ladrão, calma. Hoje é dia de Nossa Senhora dos Navegantes. O Vitorino foi muito duro agora, viu? Uma pergunta da Luciana de Porto Alegre. Que eu também tenho, também tenho interesse em saber. A Luciana de Porto Alegre perguntou: Vitorino, se o Lula apoiar o Ciro Gomes, ele pode negociar um ministério diante das condenações? Ele pode assumir? Não, para. O Lula apoiar o Ciro Gomes. Certo. E o Ciro Gomes for eleito. O Ciro Gomes dá um ministério para ele. Ele pode ganhar um ministério e assumir? Pode ganhar um ministério e assumir? Não, ele fica impedido. Ele fica impedido. Graças a Deus. A lei da ficha limpa. Ficou com medo do candidato. Eu já comecei a ter palpitações. Olha aqui, presta atenção, nossos telespectadores, presta atenção no serviço, todos vocês. Boa noite, bancada top. Hoje tá difícil. 5 minutos de programa, porque esse e-mail foi mandado nos primeiros 5 minutos do programa, mas eu não consigo ler. 5 minutos de programa e não entendi nada ainda, mas já ri muito. Adoro vocês. Telespectador que é telespectador, fica nos momentos bons e nos de gritaria. Beijos diazepânicos, Débora Santos de Novo Hamburgo. Valeu, Débora. E a respeito também do que o Chicão falou, o Marcelo Guinato diz o seguinte: aí, Chicão, então eu sou o ápice do bagaceiro, porque eu também não digo dor de barriga, tô com dor nas tripas. Abraços a todos. Meu Deus. Teve uma telespectadora... É brincadeira. É brincadeira. Não ofende. Teve uma telespectadora... Tudo bem. Teve uma telespectadora ou telespectador, não mandou o nome, mas no início do programa também. Magda Beatriz, parece que hoje chegou em letras garrafais. Vai ser pouco. Cadê a sineta? A sineta nem tá aqui em cima da bancada. Eu achei que eu podia, que eles já estavam num nível de entendimento e de educação médio, pelo menos. Eu não tenho colocado, nem tenho trazido a sineta para a bancada, mas hoje realmente ela precisava. A dona Terezinha de Crentes de Campo Bom tá corneteando. Diz: pô, Vitorino, essa tua camisa parece um sorvete de abacate. Não, é pistache não pode. Pistache não pode. O Magda, teve mais uma encrenquinha hoje em Brasília que está se vislumbrando no horizonte aí. As greves nas renegociações salariais a partir de março vão ser bem pesadas. E eu falei aqui por conta do índice que o governo anunciou de inflação. Todo mundo vai querer dar 2, 3% de reajuste. 1% de reajuste. Para vocês terem uma ideia, os rodoviários de Porto Alegre receberam a proposta de 2% de reajuste. Ou seja, é greve certíssima daqui a algumas semanas. Certo. Bom, o CEPERX em março faz a greve dele, que é normal. O CEPERX tem uma greve em março. Já avisaram os alunos, não vê que esses dias eu li aqui que o pai de uma aluna disse: olha, minha filha já foi avisada que em março tem greve. Tem greve, já não vai ter aula. Não, e depois eles recuperam assim, né? Uma semana não tem professor de matemática, outra não tem professor de história, coisa e tal. E aí terminou o ano. E aí você reclama para a direção diz: eles têm direito. Sabe por quê? Porque a direção é eleita pelos professores. Olha aqui, lendo o e-mail atrasado, né? O Rafael Corrêa. Desculpa, Rafael, mas eu não estou conseguindo ler os e-mails. E aí os assuntos vão passando e eu vou tentando acompanhar os assuntos. Magda, tá certa a situação do nosso estado, mas o Rio Grande do Sul é o único estado do país que o carnaval é em março. É pagar mico, né? Já chega o Papai Noel azul. Rafael tem razão. E outra coisa, Gustavo Vitorino, também que a gente tem que ficar atento, é que o ministro Edson Fachin passou para revisão de Celso de Mello a ação penal da Gleisi Hoffmann e do marido dela, do Paulo Bernardo, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Essa me parece ser a primeira investigação, né? Que vai ter um desfecho no Supremo ou não. Mas a Gleisi... O que é isso? O que significa isso? A Gleisi Hoffmann, a denúncia foi encaminhada à Justiça, a Justiça vai receber, ela e o Paulo Bernardo vão responder e vai ter mais coisa para a dona Gleisi. Sim. E vou dizer um negócio, o que ela, Requião, essa turma estão patrocinando aí, o Lindenberg e mais alguns menos cotados, que eles estão patrocinando de ataque à Justiça, vai custar caro a eles quando for para frente de juiz. Anota o que eu estou dizendo. A ministra Carmen Lúcia ontem falou, e aí levou um pau, né? O Paulo Pimenta já reclamou, que ela falou, Sim. É outro, que se cair numa rede de justiça e for para frente do juiz, é outro que vai tomar um tranco. Então, assim, decisão judicial se acata
a gente recorre. Existem as instâncias judiciais para isso. Aliás, acho que existem instâncias judiciais até demais no Brasil, mas existem instâncias judiciais para isso. Agora, ficar xingando o juiz, ficar xingando a justiça, ficar xingando o tribunal, isso é burrice. Porque quando você cair lá... Quando você cair lá, meu amiguinho, quem está com a caneta na mão vai lembrar de tudo que você disse. Pois é, mas sabe que às vezes a pessoa pensa que é o contrário, né? Que fazendo isso para que intimida. Que o juiz vai ter medo. Não é medo, mas, sabe, vai parecer perseguição, justamente porque falaram isso, entendeu? Não, mas se a intenção é parecer perseguição, agora vai ser mesmo. Vai ser. Vai ser agora. Olha aqui, nós falávamos agora... Você pensa que essa sentença do Lula... agravada pela TRF4 foi de graça? Não. Você viu que falaram do Moro antes e depois? Sim. Como atacaram o Moro, como patrocinaram ataques ao Moro? Pois é. Você acha que o TRF4 julgou... ao desembargador Thompson? Exclusivamente ao desembargador Thompson. É verdade, já foi horrível. Sabe, pessoas que têm uma representatividade... Você acha que eles julgaram exclusivamente com base nos autos? Não teve um componente ali de ferida aberta. Mas aí não pode, né, Gustavo? Não, mas Magda, eu sei que não pode. Eu sei que não pode, mas são seres humanos. Bom, ok. São seres humanos. Okay. Desculpe, eu julgo também pessoas. Então, assim, uma coisa é alguém apresentar os fundamentos jurídicos, questionar. Doutor, eu entendo que... Agora, o sujeito entra para se defender e fica me xingando... Desculpe, eu não tenho sangue de barata, ninguém tem. Mas olha aqui, mas, dona Marta, quem está na internet, todos querem ser escantofano no final das contas. Ai, que maravilha. Todos querem ter o glamour, o charme, o savoir-faire, o estilo, tudo que a mulher gosta. O óculos de abelhinha. O óculos de abelhinha. Da doçurinha dele. É isso que querem? Não. Olha aqui, Gustavo, tu viu o que o jornal o Globo fez no editorial de hoje? Entre outras coisas, tá? A violência petista contra a Lava Jato é o reflexo do seu autoritarismo. A sentença de Lula estraga o plano de retomada de um conhecido projeto de poder do lulopetismo. Era para financiá-lo que a Petrobras foi saqueada. Explicam-se as reações irresponsáveis do próprio Lula, insubordinando-se de forma explícita contra uma decisão judicial e de líderes, como os senadores Gleisi Hoffmann, presidente do partido, e Lindbergh Farias. Os campos foram delimitados desde o início do ano. O PT reage à condenação de Lula pela sua vertente autoritária, porque não há ditador que não sufoque a justiça, junto com o parlamento, ao tomar o poder. Enquanto Carmen Lúcia e a Dodge, da PGR, defenderam as instituições. E eu quero dar um recado aqui ao PSDB. Esse negócio de colocar a redinha de proteção para o Aécio vai custar caro ao partido, hein? Isso que está acontecendo com o PT serve de lição a outros partidos. O Alckmin vai pagar o pedágio. Partido que defender bandido vai pagar a conta. O Alckmin vai ter que dar pagar a conta. Por incrível que pareça, vou falar um negócio aqui que, bom, a turma de primeiro vai morrer agora que eu vou dizer. Mas não mata os nossos. Você sabe qual é o partido que se mostrou mais ético no meio dessa sujeira toda? Por incrível que pareça, o partido de direito. Não, o DEM. O DEM, lembra quando o senador como é o nome dele? Aquele senador do DEM que tinha relações com o Carlinhos Cachoeira. O Demóstenes Torres. Quando Demóstenes Torres apareceram as provas, gravação dele conversando com o Carlinhos Cachoeira, uma relação pessoal, se visitando, jantando na casa do outro, o partido em uma semana convocou, o senhor está fora. Mas é senador da República, não importa, está fora. O DEM se mostrou ético. E você falou do PSOL. O PSOL é radical de esquerda, mas também tem um componente ético. Teve um membro do PSOL que fez uma aliança lá do Nordeste para a candidatura à prefeitura de... Acho que foi Belém do Pará. Se aliou, parece que ao DEM. Sim. Foi um partido de direita, um partido conservador. O pessoal disse, não queremos aliança com esse partido, não. Foi fazer aliança com a extrema esquerda. PT, PCdoB, PSTU, coisa tal, esquerda. Mas não com um partido de centro, partido não faça. E o cara fez e o pessoal foi lá e expulsou ele. Você sabe que tem um deputado federal que é muito meu amigo lá do Rio de Janeiro, Chico Alencar, que é do PSOL, né? É uma grande figura, é um professor, um homem culto, tem as suas posições, a sua ideologia. Que seja respeitado, né? Eu respeito ele, meu amigo. Mas eu quero ver o que o pessoal vai fazer um dia que pegarem alguém do PSOL
com a mão na botija. Porque lá foi uma diferença ideológica, chutaram o cara para fora por diferença ideológica. O DEM não esperou sequer o julgamento, expulsou por relações obscuras. Eu quero ver o dia que pegarem alguém do pessoal, um peixão grandão do pessoal, sim, com a mão na botija. Aí quero ver se o pessoal vai expulsar. Conclui, Marne. Não, é que eu tô olhando pro Xoxo, que eu tô a mão na botija e chutar o cara. Então, Vitorino é o único. Por isso eu sou fã do Vitorino. Falando de partido, surgiu a notícia do PSL que o atual presidente do partido, o Luciano Bivar, ia pedir licença para que o grupo do Bolsonaro assumisse a presidência. Mas o Bolsonaro também já tá começando. Eu já acho que o problema do Bolsonaro é partido, né? Falta de partido. É falta de partido. Porque, assim, esses partidos pequenos, ele sabe que ele vai ter segundos, né? O Bolsonaro só vai conseguir adesão quando ele crescer nas pesquisas de opinião. E as pesquisas de opinião até agora... tem que crescer muito, né? Tem que crescer muito. E essas pesquisas de opinião até agora é tudo muito, né? Virtual. É tudo virtual, é tudo muito feito, né? Não tem candidatos. Daqui a pouco... Lembra as pesquisas de opinião na Prefeitura de Porto Alegre aqui? Você já ganhava no primeiro turno. Similar. Chegou. Olha aqui, a frustração de muitos brasileiros. O operador da Lava Jato, que está em Portugal, né? E que Portugal já tinha acertado com o Brasil de mandá-lo embora, está no sul.com.br. Eles têm a notícia, né? Eles já tinham extraditado, enfim, para o Brasil, já tinha sido autorizada. Só que ele sumiu, né? O seu Raul Schmidt sumiu. Ele tem passaporte. Ninguém sabe onde anda. Ele tem passaporte português, portanto, comunidade europeia, ele pode estar em qualquer país da Europa. Pois é, ele não... Pode ir de carro para qualquer país da Europa. Ele não recolheram o passaporte dele. Certamente. Não, mas vamos pegar. Sim, pegam mais adiante, mas já já era para estar resolvido isso, né, Mário? A verdade é o seguinte, né? Esse pessoal, depois que ele assumiu a cidadania portuguesa, República Portuguesa, um belíssimo passaporte, por sinal, como disse bem o Vitorino, ele atravessa ali, vai de trem até Madrid, não tem problema nenhum, passaporte da comunidade. Pode ir até de carro, né? Eu quero até refazer. Se algum carro em Portugal entrega. Ele já tinha a proibição de sair do país e o seu passaporte já tinha sido apreendido, Gustavo. Talvez ele não tenha saído de lá. Já estava com... Talvez ele esteja em Portugal. Talvez esteja em Portugal mesmo. Uma daquelas aldeias, né? Pode ser. É um belíssimo lugar. Como o leitãozinho da Bairrada. Vai ao norte, em Bragança, sai por Vigo, lá cheio de ruazinha, aquelas vilas que a fronteira passa no meio, que nem fronteira tem. Mas como aqui no Chuí, atravessa a rua a pé, tá no Uruguai. Tá aí, vem cá. Vou te falar de um assunto que tu gosta muito. Bitcoin. Tu viu que caiu a moeda 18%? Sim, mas teve uma falcatrua, né? Uma outra moeda, os caras foram pegar e não existia. Entraram na página, desapareceu. As pessoas começaram a ficar apavoradas quando tu começou a falar nisso. Mas e aí agora, então, com essa queda... Esse Bitcoin é uma pirâmide. Teve gente que botou milhares de dólares nesse negócio. Teve gente que botou milhões de dólares investindo nesse negócio. Isso é uma pirâmide. Mas o Chicão acha que é o futuro. Mas não tem lastro. O mundo diz que é o futuro, não é eu. Não tem Bitcoin, o mundo não tem nem real. Os espertalhões que vão sair milionários. Tô Duroflex. E uns vão sair pobres, né? Sim, todo mundo que investiu na pirâmide, tu sabe, né? Os que estão lá em cima pegam a grana, o resto fica babando na jaca. Bom, outras informações, detalhes dessas informações, eu sempre digo no www.sul.com.br, que é o nosso jornal virtual e que você acessa em qualquer plataforma que você tiver. É só baixar o aplicativo, não cobra absolutamente nada e está lá à sua disposição a hora que você quiser para você atualizar as suas notícias. E aqui no WhatsApp do programa eu tenho um recadinho pra você, Vitor. Olha! Boa tarde, na verdade. Boa noite. Boa noite. Bancada fantástica dos Pampas. Vitorino, não implica com o buraco do Chicão. Era só o que faltava. Como é que tu lê isso? Mas é que eu falei... o buraco da rua do Chicão. Não, porque tem ali na rua do Chicão, ali é muito legal. Não tem buraco lá, não tem buraco. Não tem porque buraco. O Chicão é chique, mora num lugar onde não tem buraco. Mas aí o Marne falou que o buraco é mais embaixo, o buraco é mais embaixo, o Chicão disse, é verdade. É uma cratera. O Robson de Viamão que mandou esse recadinho pra ti. E aí teve um telespectador... Ô, Robson,
o buraco do Chicão lá tá fechado. Chegou a história do buraco. Que mandou uma outra brincadeirinha, assim, então não leve a mal. Mas ele não colocou seu nome. Se não tem mãe no meio, pode ler. O governo acaba de anunciar redução de 25% no litro da gasolina a partir do 1º dia de fevereiro de 2018. Já está meio atrasada a piadinha, mas tudo bem. O litro irá para 750 ml. Baixou mesmo. O seu Ezequiel... Ezequiel Relógios, é assim que ele assina. Ele manda primeiro um e-mail longo. Ezequiel Relógio é parente do Chicão, né? E onde, assim, ele se queixa de algumas coisas, né? Mas ele cita o Mário Barcelos, o Chicão e a Carla. E a Carla não está, seu Ezequiel. Eu não vou ler coisas ruins para ela. Eu peço que o senhor me perdoe. E o seu Nelson Santini mandou um e-mail maravilhoso, só que são 2 páginas. Eu não vou conseguir ler. Né, seu Nelson? Então eu vou ler fora do ar e depois a gente comenta as coisas. Faz melhores momentos. Eu vou ter que ler porque não dá mesmo, sabe? Faz melhores momentos. O seu Joaquim da Zona Sul aqui de Porto Alegre diz o seguinte: caro Vitorino, os juízes dão exemplo de postura, paciência. Eles não podem carregar sentimento de vingança. Eles são treinados para não serem afetados por comentários de idiotas. Abraço do Joaquim. Seu Joaquim, eu concordo com o senhor e os juízes são preparados para isso e eles fazem isso. Só que assim, somos seres humanos. Existe uma tese muito interessante, uma tese acadêmica do juiz imparcial. Tecnicamente ele tem que ser, mas não existe juiz imparcial. O juiz traz consigo uma bagagem de formação pessoal que tem um componente cultural, um componente intelectual, um componente de formação de modos habitantes e modos viventes com o qual ele não consegue se desprender, porque isso faz parte do subconsciente de todos nós. Então, assim, nenhum juiz condena porque está bravo ou está com raiva. Não, isso não existe. Eu talvez tenha sido mal interpretado ou talvez tenha me expressado de forma, digamos assim, inadequada ou pouco perceptível. O que eu quis dizer é que esse componente, quando você se torna ou quando ele se assume no subconsciente, dificilmente você consegue evitar que ele exerça pressão sobre você. Desculpe, mas uma pessoa que lhe elogia, ele trata com carinho, sempre vai ser recebida pelo senhor de uma forma. Uma pessoa que lhe ofende, que lhe ataca o tempo todo, essa pessoa, mesmo que você não queira, vai ser recebido por você de uma outra forma. Somos seres humanos. Me desculpa, mas acho que o juiz quer respeito. Exatamente. O que o Vitorino falou absolutamente é correto. Mas o juiz quer um respeito, claro. Respeito cidadão. Você está sendo processado. O mínimo que você pode fazer é ter respeito com o magistrado, com a autoridade. Aquela que pode decidir e definir a sua vida calcado nas provas, nas coisas todas que existem. Então essa coisa de atacar juiz, de falar mal de desembargador, de falar isso absolutamente é num regime totalitário. Num regime totalitário. Porque no regime democrático isso não pode acontecer. A lei está aí, ela tem que ser cumprida. Senão não adianta nada. Quando acabar com o judiciário, acabou o país, né? O que aconteceu na Venezuela? O judiciário acabou. O judiciário hoje todo pertence ao Maduro, à equipe do Maduro, aos áulicos dele. Então, é por isso que se decide as coisas erradas. Então, são pessoas, inclusive a própria Suprema Corte da Venezuela, é toda ela do presidente Maduro, daquele ditador de meia tigela. Ditador de meia tigela de meia pataca. Bom. A sorte é que ele não te assiste. A gente não sabia por que nenhuma providência era tomada em relação à Venezuela. O secretário de Estado americano, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, vai fazer uma incursão aqui pela América do Sul, América Latina, e não vem ao Brasil. Ele vai ao Chile, vai à Argentina, ele passa no México e acho que ele vai na Colômbia. E ele disse que... Não, o Tillerson? O secretário de Defesa americano. Rex Tillerson. E ele vai fazer uma incursão por aqui e perguntaram para ele, antes de ele iniciar essa incursão, o que ele achava, qual seria a solução para a Venezuela, enfim, se não teria um regime militar, não mudaria tudo lá. Ele disse, não, porque os militares na Venezuela é que são os donos do país. Dos 33 ministérios, 16 são comandantes militares.
todas as grandes empresas, inclusive a PDVSA, que é a petrolífera da Venezuela, dos 11 diretores, 10 são comandantes militares. O Chaves, o Maduro, na verdade, ele fez um pacto. Olha, eu entrego o país, o poder para vocês, e vocês me mantêm com o poder. Me garante. Então, na verdade, ele é um fantoche. Mas o Chaves foi assim. O Maduro é um fantoche. O país hoje é dos militares, um regime totalitário. A bandeira da esquerda, os militares lá estão se lixando para isso. E mais, são 14 comandantes militares venezuelanos que são procurados pelo FBI por tráfico de droga. Cartel de drogas. Os militares venezuelanos hoje têm um poder sobre o cartel do Caribe, assim, principalmente foi para o México a droga. Então... Gustavo Vitorino, olha aqui, o Sérgio Carvalho escreveu sobre os magistrados. Não é por ser juiz, desembargador ou ministro do Supremo ou qualquer outra autoridade que não sejam passíveis dos erros inerentes à condição humana. Sérgio Roberto de Carvalho, Porto Alegre. Eu entendo, Sérgio, mas dezenas de magistrados errarem? Um pode errar, mas dezenas errarem ao mesmo tempo? Por favor, né? O pedido de habeas corpus do Sérgio Cabral, que quer sair da prisão em Curitiba e voltar à cadeia do Rio, caiu com o Gilmar Mendes no STF? Olha, até o final da tarde não tinha caído ainda. A probabilidade era que caísse. Eu falei aqui no início do programa, né? Por juízo prevento, cairia por ele. Exatamente. Mas eu não sei se vai para sorteio. Mas por juízo prevento, ele vai trazer o Serginho para o Rio de novo. Mário Barcelos, Dorothy Malone, sabe quem é? Quem foi? Uma grande atriz americana. Não está mais entre nós. A Dorothy Malone fez um dos mais lindos filmes que eu assisti, que se chama Palavra ao Vento. Aqui, Palavras ao Vento, em 1956. Lindíssimo. Ela faleceu. Aos 93 anos. E ela fez esse filme, que foi um clássico do cinema americano, né? Que inclusive o galã era o Rock Hudson e a Lauren Bacall. Sim, linda, maravilhosa. O Humphrey Bogart tinha uma voz alta, sensual, né? Uma voz sensualíssima, né? É linda, mas todos nós temos o nosso tempo. O tempo dela acabou, infelizmente. Muito bem. Dona Magda, eu queria dar um drop de futebol muito, assim... segmentado pro Grêmio Futebol Porto Alegre. Fale, Felipe. Ontem aconteceu um jogo na Libertadores América. O meu time no Paraguai ganhou o Olímpia com um gol do jogador mais rico do Paraguai, mais boa pinta, com 37 anos, chamado Roque Santa Cruz. Roque Santa Cruz era um menino de 17 anos, foi levado para o Bayern de Munique pelo Beckenbauer e fez uma carreira exitosa, de sucesso, ficou rico, foi manequim de Armani, todo aquele rolo. E voltou para jogar de graça. Onde é que eu quero chegar? No Olímpia, para ajudar o Olímpia a se classificar para a fase de grupo da Libertadores América. Por que Ronaldinho Gaúcho, que ainda está em forma, não se oferece para o Grêmio para jogar pelo menos a fase de grupos com o Grêmio, meio tempo só, de graça, sem custo nenhum? Ele já está milionário, que nem Roque Santa Cruz. Por que não fazer isso com um agradecimento a um passado que o Grêmio colocou na vitrine e se classificar? O Grêmio está precisando de um centroavante, não tem centroavante. Quando eu falei desse menino, ele quase me matou, porque o menino é um dinheirista. Agora tu quer que ele vai jogar por quê? Mas não custa nada. Também acho. Os argentinos fazem isso. Mas nós não queremos mais ele. De jogar em alto nível. Nós não queremos ele. Ele é mais jovem que o é um Exu dentro do nosso time. É um atleta. O Ronaldinho hoje é pouquinho de fazer balãozinho, fazer jogada bonitinha. Mas eu acho não tem condição de jogar em alto nível, não vai mais Libertadores. E além do mais, duvido que o Grêmio queira ele. Eu também. Duvido. Eu vou daquela história das caixas. Mas o Grêmio precisa do centroavante, não tem dinheiro para contratar. Mas eu acho que não é um jogador desse nível aí. Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes do STF, atendeu um pedido da PGR e instaurou, justamente nesse feriado aqui para nós, um novo inquérito contra o ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicação, que é o Gilberto Kassab. O pedido é feito com base nas delações de executivos da JIF, controladora da JBS, ou seja, novo inquérito contra Kassab. O Kassab é outro que vai ter que se explicar, porque ele teve uma gestão muito interessante na Prefeitura de São Paulo, no primeiro governo. Na segunda, meteu os pés pelas mãos. Verdade. Começou a fazer coisinha por conta dele, umas associações políticas lá que... Mário Barcelos, aniversariantes, por favor. Deixa eu só te passar uma informação aqui, Mário, rapidinho, para desespero da Jéssica. O jornal O Povo publicou essa semana... O Povo é Ceará. O Povo, desculpe, o jornal, porque eu falei, jornal cearense, O Povo. Falou cearense. Jornal cearense, O Povo, publicou essa semana dados do Tribunal de Justiça do Ceará.
o senhor Ciro Gomes responde a 81 processos por calúnia e difamação. Eu já sabia. Eu gosto da Jéssica. Vocês não vão mudar a opinião da Jéssica. Respeitem a opinião da Jéssica. As pessoas ficam me mandando várias mensagens aqui com vídeos dele. Ai, não adianta, gente. Eu não tô com a minha opinião formada de que eu vá votar no Ciro, mas eu conheço, já sei de todos os podres e pra mim são menores do que os dos outros candidatos. Mas muito bem. Vamos aos aniversariantes. O primeiro aniversariante é o senhor Valéry Giscard d'Estaing, que foi presidente da França, daquele maravilhoso, extraordinário país e que está completando hoje 92 anos de idade. Vê como as pessoas são longevas, né? E que hoje, realmente, essa história de chegar aos 100 anos, né? Não está muito difícil. Meu querido amigo Luiz Gustavo. O ator Luiz Gustavo, o humorista Luiz Gustavo, está completando hoje 84 anos. Eu gosto dele. E eu quero dizer para vocês que eu acho maravilhoso quem chega aos 82 anos de idade e continua trabalhando da forma com que ele está trabalhando. É verdade. 82 anos de idade, teve doente e tal, se recuperou, é um garoto com aquela disposição, sempre rindo, sempre feliz, sempre passando alegria para os outros, sempre procurando aperfeiçoar. Porque o profissional, principalmente o profissional da arte, né, ele tem que estar todos os dias melhorando, colocando tudo de si na sua interpretação. Eu acho que o ator tem uma rara oportunidade de ser diversas pessoas durante a sua vida. Eu acho isso fantástico. Hoje você é aquele personagem, porque o ator, em realidade, ele tem que viver o personagem, ele tem que ser aquele personagem. Um ator que eu admiro é o Tony Ramos, né? O Tony Ramos é maravilhoso. Abre a câmera nele, ele chora, ele passa... parecido. Com o Tony Ramos, Bom, vamos lá. Bom, então, então eu quero dizer para vocês que o Luiz Gustavo é uma figura fantástica, ele é parente da Eva Vilma, da Vivinha, né, que também já está com seus 80 anos de idade. A Farrah Fawcett, uma das mulheres mais lindas do mundo, foi casada com o ator Lee Majors, aquele do Homem de 6 milhões de dólares, tinha aquele braço biônico, etc. Né? E ela era pantera. Linda. A fotografia dela de maiô vermelho, maiô inteiro, eu acho que uma das Olha, o Marne Barcelos lembra da foto, hein? Mais lindas do mundo. Cor do maior. Ela foi casada com Ryan O'Neal, né? Que esses dias até comentei a respeito dele e que foi um grande galã, fez filmes fantásticos. E o Ryan O'Neal estava separado, divorciado dela, ela teve câncer no reto. Imagina que coitada, ela passou, foi horrível, sofreu. É verdade. Os últimos instantes dela, ele estava com a mão segurando a mão dela. Eu achei isso maravilhoso. Eu lembro dessa. Né? Como acho que o Sinatra fez pela Ava Gardner, depois tudo que aconteceu, foi lá, esteve com ela nos seus últimos dias de vida. Vamos, depois de falar da Farrah Fawcett, o Francisco Maturana, treinador colombiano de futebol, está completando 70 anos, Chicão. Quem ele foi um grande treinador? Foi, levou a Colômbia num nível, num patamar top no espectro do futebol sul-americano e dirigiu aquela seleção colombiana que era a favorita para a Copa do Mundo de 94, no qual morreu o Alvarez, que era num sorteio de uma apostas em Medellín dos cartéis, porque ele fez um gol contra uma partida e mataram ele. Um absurdo o que aconteceu. Elisa Lucinda é uma atriz negra, cantora, tem uma performance maravilhosa, fez diversas novelas. Isso, exatamente. Fez diversas novelas na Globo. Na Bahia, né? Na Bahia que é comum. Pessoas de traços negros, pessoas negras de raça. Com olhos... Mas são olhos bonitos. Ficam lindas, né? Os olhos ficam lindas. É uma combinação maravilhosa. A pele negra e olhos verdes igual mesmo. Chicharito se chama isso. Oliva. Chicharito, Chicharito é o apelido de um ventríloco que tem... É um jogador famoso também, né? É um ventríloco que esse senhor Maradona chamou o presidente americano. Verdade. O peito de dizer que o Trump não impediu a entrada dele. Sabe que o Trump vai estar preocupado com o Maradona? Calma, terminou os aniversários? Não, meu filho, calma. Então vamos lá que eu tô com você. Tá vendo o programa? Paula Bulamarque, completando hoje 50 anos. Eu achei muito baixinha essa menina. Eu gravei com ela. Você tem alguma coisa contra ela? Não, mas eu achei ela baixinha demais. Tá bom, ok. Pra toda a banca dela. E ela ficou muito preocupada com o latino. Ela nem dormiu. O latino completando hoje 45 anos de idade. A Shakira completando 41 anos e o futebolista espanhol
31 anos, o Piquet, o Gerard Piquet. São esses os aniversariantes. Isso, são o mesmo dia. Contrato até 2022. Agora o senhor pegou essa mania de casar sob contrato, de ter um contrato? Não, olha aqui, ó. Não falei nada. Por favor. Com licença. Vamos mostrar aqui a mais nova integrante da nossa bancada. Vamos mostrar aqui, por favor, no computador. Olha ali. A Super Jéssica! Só que sim. Agora, para aí que tem um outro. Para aí que tem um outro aqui. Para aí, segura aí, segura o trem aí. Tem um outro maravilhoso também. Olha. Para aí. Olha o nosso amigo aqui. Que bonito. Vamos olhar. Oh, que bonitinho, Marli. Doutor Chapatin. Quem é esse? É o Doutor Chapatin. O que é o Doutor Chapatin? É um personagem do Chespirito, né? Do Chaves. Tá. Parece uma tia velha aí. Tá difícil para ser. Só falta tu dizer assim, ó. Isso me dá coisas. Ai, ele diz isso? Ai, que maravilha. Adorei isso aqui. Achei maravilhoso. Personagem criado pelo Roberto Bolanho. Calma. Procurando. Tá, e nós também agora... O Chicão não aparece nada? Não, mas eu mostro o que eu recebo aqui. Eu mostro o que eu recebo. E assim, ó, aqui vocês conhecem a parceria do Vitorino, né? E aqui a gente sempre está apresentando, o Vitorino nos apresentou o ursinho dele e tal, mas chegou a vez também de alguém apresentar o Vitorino, entendeu? Então se transformou nessa foto que está aqui, ó. O Zé Colmeia apresentando o Vitorino, o ursinho Vitorino. Essa ele próprio se apresentando. Muito bom, esse Guilherme é muito bom, esse nosso telespectador. E bem humorado, entendeu? Porque as pessoas sem humor não dá pra viver, entendeu? É muito chato, gente mal-humorada é muito chato. Muito chato. Tem tantos por aí? Tem, é o que mais tem, querido. Olha só, Chicão. Você viu que acabou o regime do Super IPI, né? Os carros importados, por conta do investimento do Inova Brasil, que era o investimento para fazer as empresas automobilísticas virem se instalar no Brasil, se criou um Super IPI, ou seja, 30%, Chicão, de imposto acima do IPI regular para carros importados. Terminou no dia 31 de dezembro, o governo não renovou o InovaCar. Ou seja, os carros importados passaram a não precisar pagar mais esses 30% adicional de IPI. O que aconteceu? Somente no mês de janeiro teve um aumento de quase 60% a importação de automóveis. No Brasil, elas botaram justamente para evitar o 30%. Como é que elas ficam? Nem o caso da BMW? Sim, só que tem uma coisa. Essas fábricas que foram montadas, todas elas é o que chamam de TKD, né? Não fabricam nada, o carro vem desmontado lá. Eles compram um parafuso de uma empresa tal, não sei o quê, tapete de uma empresa tal e montam aqui. A verdade é a seguinte, os carros importados, atendendo a regulamentação de outros países, eles vêm dentro de uma faixa de preço mais completos. Porque, por exemplo, lembra uma vez quando o Brasil tentou vender Passat para o Iraque? O ar-condicionado era violento, aquele ar-condicionado. O carro vinha completaço que ia para o Iraque. O nosso aqui era isso aqui é chato, né? Então, tem carros aqui, eu não vou dar nome, marcas, enfim. Eu tive um Passat iraquiano. Eu tive um Passat. Era o mais caro que era o mais caro, porque era completado. O ar-condicionado gelava. Chicão, para encerrar a discussão. Vamos falar Para encerrar a discussão, tem carro no Brasil vendido a R$100 mil, com manivelinha na porta de trás. Manivelinha na porta de trás e calotinha com roda de ferro. Carro vendido a R$100 mil. Nossa, olha aqui, ó, Magda. Esse telespectador que comentou sobre o alto salário do juiz Sérgio Moro ganha pouco pelo completo. O juiz Sérgio Moro ganha pouco pelo que está fazendo pelo nosso Brasil. Devia ganhar muito mais. E agora que a votante do Ciro Gomes não é mais coxinha, eu quero dizer que ela está cada vez mais cheia de gracinha. E com um versinho nós vamos encerrando o Atualidades Pampas de hoje, desejando a todos vocês um bom final de semana e a sua companhia na segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá!